Muito bem, eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós estamos tratando aqui a respeito da árvore cortada. E a mensagem principal é de que essa árvore cortada, ao cheiro das águas, teve a vida restaurada. Restaurada a área da saúde, o sonho, a fé, a esperança. Tudo foi reconstruído e tudo foi colocado no seu devido lugar. E nós queremos, nessa oportunidade, lembrar aqui a respeito de dois personagens bíblicos que nós possamos aqui fazer um paralelo com o que aconteceu na sua história e como Deus ele agiu e trabalhou. E nessa mensagem trago uma passagem bíblica do Primeiro Testamento, já mencionei 2 Samuel capítulo 9, e uma também do Primeiro Testamento, que aí é o Senhor Jesus que operou na vida deste, tá bom? Começo com Samuel. Disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram para que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu te teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Leio até aqui uma passagem bíblica que ela é muito conhecida, já foi muito mencionada, e eu tenho certeza que você conhece essa passagem. Então eu quero destacar como que esse moço ele se apresenta diante do rei Davi. Agora, rei em Israel, rei em todo Israel, Davi, e ele quer fazer beneficência à descendência, a um herdeiro da casa de Saul. E aqui está lembrado agora Mefibosete, que estava nessa terra distante, como nós já lemos aqui, estava coxo, não podia mais andar por um acidente que aconteceu, já estava aleijado de ambos os pés, não tinha. Este moço aqui, irmãos, estava como uma árvore cortada, não tinha esperança. A família dele, que era aí da sequência de Saul, perdera a oportunidade de continuar ali na dinastia do reinado em Israel, por causa das consequências aí da vida do seu avô, tá? Então, ele estava condenado, ele estava fadado a viver aquela vida jogada, esquecida, e é lógico que uma nova dinastia agora, que havia sido levantada,
diante dos olhos dos homens, nunca se lembrariam dele, de forma nenhuma. Como que vai restaurar uma dinastia antiga, de um rei antigo, ainda colocando em risco agora a qual está ali no presente reinando? Porém, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário. E às vezes nós olhamos para a situação, principalmente para a vida de Davi. Existem coisas na vida de Davi que servem muito para condená-lo. Os homens condenariam, mas o nosso Deus disse: é um homem segundo o meu coração. E Davi, na posição que tem, tendo sido perseguido do jeito que foi por Saul, mas agora ele fala de uma beneficência. Ele fala de uma beneficência não dele. Ele fala: eu usarei com ele de uma beneficência de Deus. Então perceba, não é o homem que está fazendo, não é o sentimento humano, mas é um sentimento de Deus. Deus, ele nunca se esquece. Então, o Senhor Deus agora coloca no coração de Davi. E Davi, ele quer então abençoar, ele quer ajudar alguém que está esquecido, que está abandonado. E alguém vai se lembrar de Mefibosete. Quem se lembraria de um jovem desse que, como nós vimos aqui, está aleijado de ambos os pés? Que serventia teria ele? Mas agora, diante de Davi, Davi diz para ele: eu vou restituir tudo aquilo que era de Saul para ti. Olha agora a situação, imagine isto. E esse moço olha para Davi, está diante do rei de Israel. Não está diante de qualquer um, está diante do rei. E ele vai fazer uma pergunta para o rei, dizendo: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quem é que iria fazer tal coisa? Então, nós temos uma figura aqui, uma tipologia bíblica que nós temos que estar atento. Porque cada um de nós, preste atenção agora na aplicação da mensagem, cada um de nós nos encontrávamos nesta situação, como um cão morto. Quem se lembraria de nós? Quem nesta terra teria cuidado de nós? Quem nesta terra olharia para um jovem como eu, que fora criado numa roça distante, num lugar onde não tinha ninguém que pudesse ir até lá, ninguém se lembrava da minha casa, ninguém se lembrava da minha família, uma família paupérrima, não era pobre, era paupérrima, era uma família miserável, nós não tínhamos absolutamente nada. Muito bem, mas Jesus, o Senhor Deus, aqui em 2 Samuel capítulo 9, Deus está fazendo beneficência para um jovem aleijado e está fazendo por meio do rei chamado Davi. Não é Davi em si mesmo que faz, porém é Deus. É Deus que se lembra, o nosso Deus é maravilhoso. Então aqui em 2 Samuel 9, o mediador é o rei Davi. Mas para os dias de hoje, meus queridos irmãos, no antítipo dessa mensagem que nós estamos vendo aqui, Cristo Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. O próprio Deus, para nos restaurar, para nos alcançar, para nos restituir o que nós havíamos perdido, o que é nosso, o que é que Deus faz? Entrega seu amado Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, a fim de, através da sua morte, pagar o preço do nosso resgate e, através da sua ressurreição, nos dá vida e vida com abundância. Então, Davi
olha para ele e diz o seguinte para ele: usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha que obra extraordinária. Imagina o sentimento desse moço diante do rei. Quem poderia estar diante do rei? Mas aqui tem um aleijado diante do rei, que o rei agora deseja lhe restituir. Qual era a sua esperança naquela terra chamada Lodebar, naquela terra de esquecimento, de abandono, de exílio? Quem poderia se lembrar dele? Mas Davi se lembrou por amor a Jonatas. Então vejam, o Senhor Deus, ele se lembrou de mim, ele se lembrou de ti. E por meio de Cristo Jesus nos alcançou, nos restituiu a vida eterna. E mais do que isto, nos permite estar em sua presença e comer junto à sua mesa. Não despreze aquilo que Deus fez por ti, aquilo que Deus realizou. É extraordinário, é poderoso. Agora, eu quero me lembrar com vocês da passagem bíblica do Novo Testamento, Marcos capítulo 5, e aqui nós temos a situação de um homem que é conhecido nesse texto como um homem de Gadara. Esse homem era um endemoniado. Esse homem, ele só vivia pelos sepulcros. A família o havia abandonado. Ele, quando era preso com grilhões, ele estourava todas as prisões. Ninguém poderia segurá-lo. E ele caminhava de dia e de noite, gritando pelos montes e pelos vales, e fazia a sua morada nos sepulcros. E aí, nem ainda com cadeias o podiam prender. O verso 4 diz: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes sepulcros, ferindo-se com pedras. Mas Jesus foi para Gadara. Jesus, na sua evangelização, na sua obra missionária, na sua obra de amor, Jesus um dia resolveu ir para Gadara. E quando Jesus chega em Gadara, esse homem aqui, tomado pelos demônios, foi levado até a presença de Jesus e se prostra diante do Senhor. Não é o homem que se prostra, mas os demônios que estão nele. Vendo Jesus ao longe, correu e adorou. Os demônios têm que adorar Jesus, não adianta. Por isso que eu digo para vocês, contra aqueles que são de Deus, não adianta. A arma forjada não vai prosperar. Não tem armadilha, não tem, irmãos, feitiço, não tem mal olhado, não tem inveja. Nada vai alcançar aquele que pertence a Deus, aquele que Deus quer restaurar, aquele que Deus quer curar, aquele que Deus quer restituir, aquele que Deus quer abençoar. Não adianta. Aquele que Deus abençoou, não cabe maldição. Lembre-se lá de Balaque, que queria amaldiçoar o povo, e Balaão diz: como que eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Não tem como reverter aquilo que Deus fez. Então não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Não existe nada no inferno que seja mais poderoso do que o nosso Deus. E aqui os demônios tiveram que levar esse homem. Não levava esse homem para os montes, não levava para os vales, não levava esse homem para os sepulcros, não fazia com que ele se ferisse com pedras. Ele era controlado pelos demônios, pois agora, esses mesmos demônios agora, esses espíritos malignos, têm que levar esse homem também aos pés de Jesus. E levado aos pés de Jesus, ele teve que se prostrar, ele teve que reconhecer que ali está o Senhor dos senhores. Não interessa, não importa, todos hão de reconhecer que Cristo é o Senhor. E se Jesus está na nossa vida, olha, você tem o guardador, você tem a proteção, você está no alto refúgio, você está na fortaleza, você está bem guardado e protegido.
Este homem agora está diante de Jesus e os demônios vão dizer para Jesus, clamando em grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus disse, sai deste homem, espírito imundo. E esses espíritos saíram, legiões de demônios saíram naquele momento e o homem agora está são, está limpo. E esse homem agora está aos pés de Jesus. De modo que, no verso 15, foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca também dos porcos. E aquele homem queria seguir a Jesus, mas Jesus disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Toda obra que Deus realiza através das nossas vidas, nas nossas vidas principalmente, de restauração, de cura, de libertação, de restituição, de reconstrução. Esta obra que ele está fazendo, irmãos, Paulo diz aos Efésios que é tudo para o louvor e a glória do seu nome. Não é porque nós somos bonzinhos, nós não tínhamos nada que atraísse ao olhar do Senhor. Jesus, ele se fez como qualquer um de nós. Veja Isaías 53, que diz, porque foi subido como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vejam, esta era a nossa situação, mas Jesus se fez como um de nós, sem parecer, sem formosura, para chegar até onde nós estávamos. Mas Jesus, ele é a verdadeira árvore que foi cortada, e ele renasceu na sua ressurreição. O Pai o ressuscitou, e na sua ressurreição nós ressuscitamos com ele, e agora nós fazemos parte desta árvore. Nós somos os ramos, nós somos os galhos, nós estamos ligados a esta árvore, e agora nós temos vida, e nós temos vida com abundância. Você sente a tua vida restaurada? Não? Se a resposta é não, você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa saber que Jesus Cristo, ele é o Senhor, que ele deixou a sua glória, que ele deixou a sua majestade. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez como um de nós, se humilhou e tomou a forma de homem. E na forma de homem ele foi até a cruz, a morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele se fez como um de nós para que nós fôssemos semelhantes a ele. Agora nós trazemos a imagem e a semelhança de Deus. Somos uma nova árvore agora. O Senhor tem nos dado vida. Receba a vida e receba a vida com abundância. Jesus tem vida para te dar. E quando essas águas chegarem até você, o teu deserto vai reflorescer, vai se rejuvenescer e uma nova vida vai começar a aparecer. A tua história vai mudar, assim como Deus mudou por meio de Davi a história de Mefibosete, e como Jesus mudou a história deste homem aqui, chamado homem gadareno, homem de Gadara, assim também o Senhor fará na tua vida, assim como tem feito na minha vida e na vida de muitos. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, a pregação ainda continua transformando vida. Portanto, se tu te sentes como uma árvore cortada, sinta o cheiro das águas. A tua vida vai ser restaurada. Amém.